Olá, vamos aí iniciar a parte da aquisição, né, da nossa tecnologia de sensoriamento remoto, uma das nossas últimas aulas do curso. Esse material foi preparado por mim e pelo professor Sérgio Williams, que hoje é um colega da Universidade Federal de Goiás. Nós vamos iniciar com as plataformas e não os sensores, e os nossos guias, né, bibliográficos são esses dois livros aí, da professora Evelyn e do professor Liu, que tem uma parte muito interessante sobre toda a tecnologia de satélite. Lembrando que não há nada que esteja tão atualizado, porque a tecnologia muda, cada hora é lançada uma nova geração de satélites, né? E ainda bem, e o Brasil está dentro dessa corrida tecnológica, a engenharia espacial nossa é bastante desenvolvida, mas nesses livros vocês encontram os fundamentos do que nós estamos mostrando aqui. Lembrando a vocês, essa é uma imagem da atmosfera, né? Porque como a luz refratou, desculpa, no limite da atmosfera gasosa nossa, o nosso astronauta da estação espacial, Thomas Pesquet, conseguiu essa imagem incrível, né? Da Terra à noite. Reparem que a Terra está iluminada, né? Eu não sei que local da Terra que é, você consegue ver a curvatura da Terra. E você vê o espaço por trás, né? Você vê até a nebulosa, se vê a Via Láctea. E repare então que a nossa atmosfera é uma camada que se superpõe, né, à atmosfera. Você consegue ver lá as estrelas por volta dela. Então é uma camada gasosa, né, que vocês vão ver no próximo slide, que é muito tênue e muito delicada. E a nossa aquisição, os nossos sensores, as plataformas que embarcam nossos sensores, ou estão viajando dentro dessa atmosfera, ou eles logo perceberam nos anos 60 do século passado que era possível orbitar a Terra a uma distância maior do que essa atmosfera, do limite da atmosfera. Sobre a nossa fugacidade da nossa atmosfera, tem esse chart, essa cartela muito interessante, Razor Thin, que é desse Visual Capitalist, que é o que se diz, nós vivemos na lâmina de uma gilete. Porque 5 quilômetros, a troposfera, que é a parte onde praticamente quase 100% dos gases estão ali colocados, ela vai até 10 quilômetros, é o teto ou é a altura de voo cruzeiro dos aviões de carreira. No entanto, o ser humano sobrevive metade disso, né? 5 mil metros é o limite da sobrevivência, tanto do homem quanto até algumas formas de vida, né? A maioria delas. Porque a gente precisa fazer respiração, a maioria dos seres precisam respirar ou fazer fotossíntese e que necessitam do oxigênio de vários gases da atmosfera, que aí quando isso fica raro a gente não consegue processar e se manter vivo, né? Então 5 quilômetros, só ter uma ideia, o raio da Terra são 6.300 quilômetros, 5 quilômetros não é nada, é só essa partezinha onde a gente vive, né? Agora, voltando aqui na altitude das plataformas onde estão no nosso sistema sensores, né? Existe um limite importante, que é o limite atmosfera-espaço, que é um limite arbitrário, que já alguns órgãos propõem 80 km, outros 100 km, mas é uma questão de uma porcentagem muito ínfima de gases, assim, quando eles passam a não existir realmente, quando não há mais atmosfera, né, em termos de gases, aí você tem outras camadas que já não são mais da atmosfera, a exosfera, etc., que ficam acima delas, mas isso aí já é considerado espaço. E a tecnologia da plataforma do embarque muda muito entre o que é atmosfera e o que não é. Por quê? Nós já conversamos isso na nossa segunda aula do curso. Porque o que está sustentado pelo ar, né, que são os aviões, eles têm toda uma aerodinâmica que funciona por propulsão em cima de um colchão de ar. Né? Quando você atinge já altitudes acima de 10 km, essa propulsão já fica muito prejudicada,
né? Então, na verdade, a propulsão fica só até 10 km, que a gente chama de sustentação aerodinâmica. Acima disso, né, que é o nível orbital, só os foguetes andam, né, na estratosfera também. E o foguete já trabalha por ação e reação, ele expulsa gases e que formam um anteparo que são empurrados para os próximos gases. E à medida que eles se afastam da Terra, eles começam a trabalhar com um equilíbrio delicado entre a atração gravitacional e a velocidade orbital daquela plataforma, que tem uma inércia que faz com que ela tenda a sair até de órbita. Então, você tem que estar num equilíbrio entre que a força, a atração gravitacional te puxa e a inércia te leva para fora da Terra, e aí você acaba ficando numa órbita fixa, e essa velocidade é conhecida como 24.000 km por hora. Por isso que você tem que ter um foguete com alto impulso e velocidade para se manter nessa velocidade. E aí vamos começar pela parte da sustentação aerodinâmica, começando pelos drones, né, que é o futuro, é o presente e o futuro do sensoriamento remoto. O drone ele se aproxima a uma distância mínima do nosso objeto, né? Tem drone que fotografa festa de casamento, né? Apesar disso não ser recomendado, mas a distância segura são 30 metros e até 100 metros de os levantamentos feitos por drone, né? A partir daí tem uma outra faixa que está em negrito aí, que é o levantamento de baixa altitude, e os 150 metros são marcantes para isso, é que tem vários levantamentos geofísicos embarcados, equipamentos que cuidam de campos equipotenciais da Terra, que 150 metros é uma altitude padrão para a aquisição, né? Mas ela pode chegar até quase 1 quilômetro. O helicóptero é uma plataforma muito versátil, porque ela tanto pode estar nessa altitude baixa, quanto ela pode chegar até a altitude dos aviões de carreira, apesar de que os helicópteros não costumam voar nessa altitude, mas é um teto para eles. Os aerolevantamentos, né, embarcados realmente em aeronaves, o que está mais marcado aqui é o aerolevantamento de média altitude, porque entre 1 e 10 km estão as escalas de aquisição mais conhecidas nossas, né? 10 km é a escala 50 ou 60 mil, por exemplo, que é uma escala importante para fotografias aéreas, e 1 km são escalas aí por volta de 1 para 1000, 1 para 2000, são levantamentos de alta resolução, mas é que tem também uma certa dificuldade de manter essa elevação. O de 10 km é muito mais seguro para a operação. Os aerolevantamentos de alta altitude não estão marcados para nós porque eles têm uma baixa resolução, eles são levantamentos estratégicos, feitos para que a plataforma esteja distante do alvo e da detecção dele e da própria represália. Então, aqueles aviões espiões que costumam funcionar na estratosfera. E aí, a partir da parte orbital, né, a gente já pode pular para os satélites de órbita polar, que são os satélites realmente que nos servem. Né? O nosso material de trabalho são os satélites de órbita polar, que tem uma órbita aí entre 500 e 700 até 800 quilômetros, essa é a média deles, né, de elevação, que eles se permanecem aí por vários anos de vida útil sem que eles sejam atraídos pela gravidade. Abaixo disso, as chamadas órbitas baixas, transitam os nossos ônibus espaciais ou até a plataforma espacial, né? Já teve outra, teve até o Skylab, mas agora a gente está com a ISS, é uma estação europeia, e essa órbita baixa ela sofre muita atração gravitacional, portanto essas plataformas elas têm uma vida útil pequena, né? Elas são feitas para missões, né, para estar no espaço, mas elas não vão retornar à Terra de uma forma ou outra, né, como lixo espacial ou não. E os satélites geoestacionários são os satélites que mais longe estão da Terra. Vocês vão ver no vídeo aí que eu vou recomendar que 3 satélites geoestacionários já cobrem a Terra inteira e eles ficam a distâncias realmente absurdas, né, a 20, 30 mil quilômetros. E eles são utilizados para levantamentos que não tenham tanta resolução como o levantamento meteorológico, que você consegue ver as massas de ar atravessando os continentes e os oceanos.
E satélites de posicionamento geocartográfico, né, GPS, né, porque eles são um ponto adimensional em que a sua antena de GPS vai captar o sinal deles e vai triangular para dar uma posição. Tá? Só para constar aí, a distância da Terra à Lua é variável, depende, né, da época, a órbita é elíptica, mas a média dela é uns 360 mil quilômetros de distância, né, quase que a velocidade da luz no vácuo. Quer dizer que um raio de luz, né, da Lua demora 1 segundo para chegar aqui para nós. Tá? Bom, e aí, para a gente fechar, dentro das nossas plataformas, vamos falar da órbita polar, que é a órbita que mais nos interessa. E a órbita polar, ela funciona nos meridianos, ela vai de sul para norte, norte para sul, né? Não necessariamente exatamente igual ao meridiano, ela pode ter uma obliquidade em relação ao norte-sul. Né? A velocidade é aquela velocidade dela de escape, de 28 mil km por hora, que a gente já comentou. E por que essa velocidade é tão alta, né, eles circulam a Terra muito rapidamente. Né? Então, em questões de uma hora e pouco, ele já rodou a Terra inteira. Né? E com isso você consegue passar aí, teoricamente você passaria 24 passadas, mas não é é uma hora e quebrado, então dá umas 14 passagens diárias. Mas eles, na verdade, eles imageiam principalmente de dia, né? Na parte que não está iluminada, noturna, só quando você está trabalhando no infravermelho e algumas outras faixas. Né? A altura deles é aquela que a gente conhece. E aí o Landsat, que é um satélite que nós usamos muito, e o Cybers e todos, os Spot, todos eles usam. Eu recomendo que vocês entrem lá no nosso canal do YouTube, na playlist da tecnologia de aquisição, e cliquem nesse videozinho de 1 minuto, que é uma animação, né, muito interessante, que só nessa animação você já vai ter uma ideia do que são as varreduras de satélite. E por último, essa órbita geoestacionária, que é um capricho da engenharia aeronáutica. Tem até um vídeo também lá, que eu não estou citando aqui, na nossa playlist, de um colega nosso, que até mostra qual é a física, como que você mantém um satélite geoestacionário, como é que ele faz para ficar acompanhando. Ele é fixo no espaço, porque ele acompanha a rotação da Terra. Né? Eles estão nessa altitude absurda, vai de 26 mil a 36 mil quilômetros, e eles estão posicionados, até por causa dessa geometria, ao longo do Equador, no plano do Equador. Portanto, eles cobrem a superfície da Terra, mas na parte dos polos eles não chegam a ter uma visão, é só uma visão muito rasante, portanto, eles não cobrem áreas polares. Né? E são usados em comunicações e em meteorologia. Tá bom? Então, a gente se despede por enquanto, temos mais vídeos à frente.